Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, porque eu sei que o Senhor é que oportuniza esses momentos para a gente, né? Como se tem falado aqui nesse santo lugar, a igreja é do Senhor, a palavra é do Senhor, a unção é do Senhor, os milagres pertencem ao Senhor, o mover do Espírito Santo é por causa do Senhor, e eu e você estamos aqui por causa da graça e misericórdia do Senhor. Amém? Eu citei aqui Esdras, Jeremias e Daniel. E são homens bastante conhecidos, referenciados no Antigo Testamento. E eu particularmente, quando leio sobre a coragem, a perseverança e o amor desses homens de Deus, a palavra de Deus no Velho Testamento, eu fico sem palavras. A impressão que eu tenho é que eles eram como rochas, porque eles se negavam a dar um passo sem que antes do alto lhes viesse uma palavra. Então, se nós estudarmos a vida desses homens, a gente vai ver que eles choravam e se lamentavam dias seguidos por causa da apostasia da casa de Deus. Alguns, inclusive, não comiam, não bebiam, não dormiam. Havia outros, inclusive, que raspavam a sua cabeça, outros que raspavam a barba, como um sinal de que estavam esperando de Deus uma resposta. Eu não sei se você costuma ler Bíblia, mas o profeta Ezequiel, e você pode constatar isso lá no capítulo 4, nos versículos 4 e 5, o profeta Ezequiel, que também foi tremendo, ele chegou a ficar deitado de lado nas ruas de Jerusalém por 390 dias. E não se engane, não foi para que alguém passasse lá, minha irmã, e tirasse uma selfie dele e postasse nas redes sociais, para ele ganhar popularidade. Não, ele fez isso por causa da chegada iminente do julgamento de Deus sobre a sua nação. Aí eu me pergunto, onde estes homens conseguiram essa autoridade espiritual e esse vigor para fazer tudo o que eles fizeram? Eles realmente eram homens incomuns. Eles eram um tipo de gente diferente. Eles eram um tipo de cristãos diferentes. Servos que nada tem a ver comigo e com você, pastor Ana. Porque eu, Toninho, não tenho coragem, não consigo me ver relacionada a eles e ao seu caminhar. Será que esses homens eram de uma geração especial? Será que, de alguma maneira, eles tinham algo sobrenatural sobre as suas vidas? Com a resposta, a palavra de Deus. Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz que estes homens aqui que eu citei, eles eram sujeitos às mesmas paixões que eu e você. A Bíblia vai falar que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E quem foi Elias mesmo? O exemplo destes homens nos revela um caminho que nós devemos seguir. Esses homens possuíam algo no seu caráter que levou Deus a colocar a sua poderosa mão sobre a vida deles. E é isso que Deus quer na minha e na sua vida, nessa manhã, hoje, amanhã e depois, até a consumação dos nossos dias e até que seja dia perfeito. Nós vivemos, é verdade, o período mais corrupto da história. Se há uma época em que a terra, em que o mundo precisa desesperadamente de homens de caráter e de intensa fé, é agora.
E onde estão estes homens e mulheres de Deus? Será que Deus pode contar hoje comigo e com você para que a gente possa mudar essa realidade, pelo menos aqui na nossa sociedade, no nosso entorno, onde nós vivemos? Pense comigo, por que Deus levantaria homens de profundo quebrantamento e propósitos santos naquela época, lá no passado, e negligenciaria fazer o mesmo hoje, numa geração que desesperadamente necessita de vozes santas? Com a resposta, meus irmãos, a palavra de Deus. Hebreus 13:18 diz que o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, quando eu olho para a palavra de Deus e vejo a história de Esdras, eu consigo olhar para Esdras e perceber nele um tipo incomum de pessoa, um tipo diferente de gente. Esdras foi um homem que despertou sua nação inteira. E eu quero convidar você a partir de agora a mergulhar comigo na mensagem que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Olhe comigo Esdras capítulo 7, versículo 28, na parte B do versículo. Diz assim: assim me acho que eu errei o meu texto aqui, tá certo? É isso aí. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor meu Deus sobre mim. Em outras versões vai dizer, visto que a boa mão do Senhor meu Deus estava sobre mim, animei-me. Então, em outras palavras, Deus estendeu a sua mão, envolveu Esdras e o tornou um homem diferente. Agora a pergunta é, por que Deus fez isso com Esdras? Por que justamente ele foi escolhido por Deus, se nessa época havia centenas de escribas em Israel na época? Todos, obviamente, tinham o mesmo chamado para estudar e explicar a palavra de Deus ao povo. O que será que distinguiu Esdras dos demais? Qual foi a causa do Senhor ter colocado sua mão sobre esse homem e lhe dado a incumbência junto a milhares de outros homens a reconstruir a cidade caída de Jerusalém? Com a resposta, a palavra de Deus. Vá comigo em Esdras, versículo 10, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o quê? O quê? Para fazer o quê? Isso, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Olhem para mim. Esdras fez uma decisão consciente e não se desviou dela. Ele se determinou acima de tudo a buscar a palavra de Deus e a obedecê-la. Ele disse para ele mesmo, olha, eu vou ser um estudioso da palavra e eu vou agir em cima de tudo que eu ler, de tudo que eu aprender e de tudo que Deus me falar. Então, muito antes de Deus colocar as suas poderosas mãos sobre a vida de Esdras, este homem já tinha sido diligente em buscar a palavra de Deus, a orientação de Deus, ser guiado pelo Senhor. Ele permitia ser examinado pelas santas escrituras. Ele permitia que a sua vida fosse purificado por ela. Esdras se permitia ser lavado da sua imundície do corpo e do espírito pela palavra de Deus. Como resultado, Deus viu em Esdras um homem saturado pela sua palavra,
um homem com quem Deus podia contar. Em resumo, ele permitia que as Escrituras Sagradas preparassem o seu coração para qualquer obra que Deus escolhesse Esdras para cumprir, para executar. É por isso que Deus colocou suas mãos sobre Esdras. Sim, a unção de Deus, pastora Ana, é sobrenatural. Mas Deus só coloca as suas mãos sobre aqueles que se entregam inteiramente a conhecer e a obedecer a sua palavra. Então, é aqui que se inicia a unção. Porque eu, você, ninguém pode ter a unção de Deus sem antes estar desesperadamente apaixonado pela palavra de Deus. Esdras também determinou no seu coração a jejuar e a orar. Vire a sua página e vá ali no capítulo 8 comigo. Esdras capítulo 8, o versículo 21. Esdras 28, versículo 21. Diz assim: então apregoei um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Nessa época aqui, Esdras estava guiando a congregação de volta a Jerusalém. Então, no caminho, eles enfrentariam muitos perigos, assaltantes, ladrões, assassinos, enfim. Então, o rei da Pérsia chega para Esdras e diz para ele: olha, Esdras, se tu queres, eu posso colocar uma milícia do meu exército para ir com vocês no caminho, para livrar vocês de todo o mal. E aí Esdras responde ao rei com a palavra de Deus no versículo 22, capítulo 8, versículo 22. Olha o que ele diz. Na parte B: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira é contra todos os que o abandonam. A resposta de Esdras diz muitas coisas em relação à determinação ou às determinações de um tipo diferente de pessoa, de um tipo diferente de crente, de um tipo diferente de cristão. Primeiro, Esdras confirma mais uma vez que a mão de Deus não está apenas sobre a pastora Marilene ou sobre a pastora Ana. A boa mão do Senhor está sobre todos aqueles que o buscam. O Senhor estende o seu toque a todo aquele que se determinar a buscá-lo e a obedecê-lo. A boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles. Segundo, Esdras diz ao rei: a sua ira, ou seja, a ira de Deus, é contra todos os que o abandonam. Ele estava dizendo basicamente assim: rei, muito obrigado pela sua oferta, a gente é grato por você compreender que o caminho é realmente perigoso, que a gente realmente vai enfrentar alguns problemas, que a gente até parece ser bem franzino e fraco, mas não se preocupa, rei, porque aquele que nos chamou para essa obra é fiel e justo para nos levar ao cabo daquilo que ele nos chamou para realizar. E finalmente Esdras convocou o povo a jejuar, a observar um jejum. Ele estava dizendo: sim, nós cremos na palavra de Deus, mas agora nós temos que orar e jejuar até que vejamos a palavra de Deus se cumprindo. E não daremos um passo adiante sem que do alto nos venha a resposta. É isso que a gente faz, meus irmãos? É essa a nossa conduta? É isso que nos caracteriza enquanto filhos de Deus?
Então, as Escrituras vão nos dizer, capítulo 8, versículos 23 e depois o 31. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Essa qualidade é a mesma qualidade de caráter encontrada em todo o Velho Testamento. Você vai ver isso na vida de Moisés, você vai ver isso na vida de Josué, você vai ver isso na vida dos anciãos, você vai ver isso na vida dos profetas. Todos jejuavam e oravam. E este mesmo padrão bíblico é pedido a mim e a você hoje. Estudo da palavra de Deus, jejum e oração. Mais uma vez eu lhe pergunto, é isso que caracteriza a nossa vida? Esdras era ou não era um tipo de gente diferente? Esdras era ou não era um tipo de homem de Deus diferente? Nós vemos esse mesmo padrão bíblico sendo uma realidade na vida de Jeremias. E você está com o seu texto aberto aí em Jeremias capítulo 4, versículo 19, que vai dizer o seguinte: ah, meu coração, eu me contorço em dores, ó, as paredes do meu coração se agitam, não posso calar-me, porque ouves a minha alma o som da trombeta, o alarido de guerra. Jeremias estava chorando com lágrimas santas que não eram suas. Jeremias, na realidade, o profeta, ouviu Deus dizendo da sua própria dor, daquilo que Deus estava sentindo ao olhar para o seu povo e diagnosticar que o seu povo, teimosamente, repetidamente, decidia por conta própria se desviar do seu caminho. O próprio Deus, através de Jeremias, pranteava pelo julgamento que viria sobre o povo. E Deus está à procura de homens e mulheres aqui hoje que chorem pelo seu povo. Deus está à procura de homens e mulheres aqui, agora, hoje, nesse culto, que chorem pelas suas famílias. Deus está à procura hoje aqui, nesse culto, de homens e mulheres que chorem pela sua igreja. Deus está aqui agora, nesse culto, à procura de homens e mulheres que chorem, que lamentem, que jejuem, que orem, que paguem o preço por essa sociedade. E o que acontece quando nós nos comprometemos a esse nível e dessa maneira com Deus? Deus então compartilha conosco a profundidade da sua mente e dos seus pensamentos. Daniel expressa muito bem isso. E se você for comigo a Daniel, no capítulo 9, nós vamos ver ali nos versículos 13 e 4. Voltei o rosto a Deus, para o buscar em oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei, e segue o versículo. Daniel foi capacitado por Deus para discernir os tempos, porque ele conhecia o coração de Deus. Ele permitiu que as Escrituras se apoderassem inteiramente dele, e a palavra de Deus diz que ele as citava diariamente, extensamente, pois a havia escondido no seu próprio coração. Se você for um pouquinho para frente, no capítulo 9, no versículo 13, você vai ver que diz assim: como está escrito
na lei. Então pare para imaginar comigo. E você não precisa abrir esse texto, eu leio para você agora. Mas agora eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque o Espírito Santo de Deus vai falar conosco. Eu penso nas palavras de Samuel para Saul. Obraste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria te confirmado o teu reino sobre Israel para todo sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Meus irmãos, Saul estará comigo e com você naquele grande dia. E eu fico aqui conjecturando, pensando, imaginando e supondo como é que vai ser o diálogo de Deus com Saul. Saul, querido, vem aqui. Saul, olha o que eu tinha preparado para você. Olha, Saul, como eu teria te usado. Veja, Saul, como você seria um pai amoroso para Davi. Como eu tinha preparado algo especial para você quando governasse a minha nação, o meu povo. Você a governaria de maneira tal que ela se poria de joelhos humildemente diante de mim, o seu Deus. Saul, eu teria feito você ganhar para Israel o respeito de todas as nações ao seu entorno. Saul, o meu povo, Saul, se tu tivesses obedecido a minha lei, teria desfrutado de paz como um rio eternamente. E eu teria te dado, Saul, honra sobre honra, de tal maneira que as pessoas que olhassem para ti veriam a minha própria imagem. Mas foi tudo diferente, né, Saul? Você abortou os meus planos. Você abortou os planos que eu tinha para você. E você fez isso porque você não levou a sério a minha palavra. Em vez disso, você permitiu que a inveja tomasse conta da sua vida. Em vez disso, você permitiu que a falta de perdão te fizesse viver uma vida miserável. Em vez disso, você preferiu andar no seu orgulho, na sua vaidade, na sua teimosia, na sua falta de amor, porque todo aquele que escolhe caminhar fora da minha vontade não sabe expressar amor. É terrível, meus irmãos, imaginar naquele dia Deus me chamando: Babi, vem aqui, minha filha, olha o que eu tinha preparado para ti. Olha o que eu faria na tua família, Babi. Olha o que eu teria feito na tua família se tu tivesse observado, obedecido a minha palavra. Olha o reservatório de bênçãos que eu tinha preparado para você.
O teu ministério, Babi, não passou sequer de uma sombra daquilo que eu tinha preparado para você. Porque você não obedeceu a minha palavra. Sim, Babi, eu te perdoei, eu te remi, mas você viveu muito abaixo daquilo que eu tinha preparado para você. E essa é a mesma coisa que o Senhor fala para nós nessa manhã. Da nossa infantilidade, da nossa meninice, da nossa irresponsabilidade com a palavra de Deus, da nossa falta de respeito com nossos pastores. Você sabia, meu irmão, que se você abrir a palavra de Deus, em Romanos, no capítulo 1, você vai ver ali Paulo escrevendo uma carta a uma igreja que ele ainda nem conhecia, a igreja de Roma. E ele demonstrando o seu desejo de estar lá com aqueles irmãos em determinado momento. Aí no capítulo 1, ele ainda fala dessa maneira que ele faz orações incessantemente por eles, pela igreja, pelos pastores. E eu e você não sabemos orar um pelos outros, quem dirá lembrar dos nossos pastores? A pastora Ana falou sobre lealdade e ser desleal, e nós todos o somos em vários aspectos da nossa vida. Primeiro com Deus, depois com aqueles que Deus colocou como autoridade sobre as nossas vidas. Não, meus irmãos, eu e você não podemos ser grifados como um tipo incomum de cristãos. Ainda não. Ainda não. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. Nós precisamos mudar a nossa caminhada com Cristo. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Sem amar a palavra de Deus, é impossível que eu me coloque no lugar do outro e perdoe, e perdoe, e perdoe, e perdoe, e perdoe, e perdoe. Quando a pastora Ana falou aqui acerca daquela história do cachorro lá na Rússia, talvez a maioria de vocês saibam, mas isso virou um filme lindo, com Richard Gere, se não me falha a memória. E se você tiver a oportunidade de assistir esse filme, assista e pegue um lençol para chorar e ver a lealdade daquele cachorro, debaixo daquele frio horrível, indo naquela estação de trem esperar o seu dono todos os dias. Um cachorro! Um cachorro consegue ser mais leal ao homem do que o homem ao seu próprio semelhante. E aí a gente quer se colocar na fileira de um tipo de gente diferente? Eu não consigo ser tão hipócrita. Mas eu quero desafiar você, meu irmão, no nome de Jesus, a viver uma vida diferenciada em Deus. Por favor, pare de vir à igreja. Pare de vir à igreja por vir. Pare de andar lá fora de uma maneira completamente adversa daquela que você manifesta com os seus lábios. Viva na sua casa
o lugar missionário mais difícil de ser comprometido com Deus, viva lá de tal maneira que a sua família não possa resistir ao amor de Deus. Peça a Deus para incendiar o seu coração, meu irmão. Peça a Deus para quebrar esse silêncio que está dentro de você. Peça a Deus para transformar, para renovar a sua mente em Cristo Jesus. Clame, ore, busque a Deus. É impossível, meu irmão. É impossível que uma palavra sendo ministrada sempre, todas as semanas na sua vida, não possa encontrar em você um lugar onde ela encontre o descanso e possa produzir os frutos para o qual ela foi designada. David Wilkerson diz que esta é a geração de dura cerviz, pior do que a geração de Noé, tão sanguinária quanto a geração de Noé, tão perversa, tão imoral, tão desrespeitosa a Deus quanto os de Sodoma e Gomorra. E nós olhamos para fora e nós vemos um monte de coisas ridículas acontecendo com o nosso semelhante, e como cristãos a gente vem para a igreja, ouve a palavra, cruza os braços, vai para casa e tudo permanece igual. A igreja necessitando de trabalhadores, os campos estão brancos. Igrejas cheias de pastores, mas pastores tendo que convocar pastores para fazer a obra. Ridículo, vergonhoso, deprimente. Igrejas cheias de pastores e líderes, discutindo picuinhas, para ver quem brilha mais, quem aparece mais. Nós não fazemos parte desse tipo incomum de cristão ainda. Mas eu creio no poder daquele que habita em nós, que diz que se nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a nossa iniquidade. E eu não costumo fazer isso. E eu quero encerrar o culto agora. Pois eu gostaria de convidar você que deseja viver essa vida com Deus de verdade, ser esse cristão de verdade, se transformar num tipo de gente diferente em Deus, a vir aqui e a orar comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te dou graças pela tua palavra, Senhor. Nos perdoa, Jesus, pela dureza do nosso coração. Nos perdoa por essa hipotermia existente dentro de nós, que não permite que nós vivamos aquecidos pelo amor à tua palavra, pela obediência à tua palavra. Senhor, por favor, dá-nos um coração tipo o de Esdras, cuja tua palavra diz que de tão apaixonado e de tão observador, estudioso e amante da tua palavra, a tua mão esteve estendida sobre a sua vida, Senhor. Deus, por favor, perdoa os nossos pecados. Perdoa quando duvidamos da tua palavra, daquilo que a tua palavra já nos disse,
daquilo que a tua palavra já nos prometeu como teus filhos, como eleitos teus, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes viemos à tua casa, ouvimos uma palavra linda do céu, vindo ao nosso coração, nos animamos com essa palavra, mas no dia seguinte, nós a esquecemos e permitimos que Satanás lance dúvidas sobre aquilo que a boca de Deus falou para nós. Firma, Senhor, os nossos pés sobre a rocha da verdade. Senhor, nos torna homens e mulheres, um tipo incomum de cristãos nesta época, Senhor. Um tipo de homens e mulheres que o teu olhar será lançado para nós e alegrará o teu coração. E fará com que cada choro, cada lágrima nossa, fará com que cada oração lançada aos pés da tua cruz seja respondida por ti, Senhor. Nos dá consciência de olhar a ti, de clamar a ti e de não nos movermos sem antes que do céu nos venha a resposta, Senhor. Tira, Deus, todo o pecado do meio da tua casa. Tira, Senhor, toda a rebeldia, toda a religiosidade, toda a incredulidade, todo o orgulho, toda a vaidade, toda a soberba. Deus, tira do nosso coração aquilo que impede o teu Espírito Santo de nos conduzir ao propósito inicial para o qual tu preparaste para nós, Senhor. Para que naquele grande dia, quando nós estivermos face a face contigo, Senhor, tu possas dizer: vem aqui, meu filho, olha o que eu tinha preparado para ti, e olha como tu me surpreendeste. Olha como tu me obedeceste, meu filho. Olha quantas coisas tu conquistaste em mim, porque tu decidiste aplicar o teu coração à minha palavra, a obedecê-la e a não se desviar desse propósito santo. Meu Deus, tem misericórdia da nossa vida. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda e ajuda cada um dos meus irmãos que estão aqui, decididos, Senhor, a se arrepender diante de ti e a ter o seu coração mudado, trocado, a ter a sua mente renovada, a ter o seu comportamento revirado, esmiuçado, como a tua palavra esmiuça a pedra, como diz a própria palavra em Jeremias. Porque quando o nosso coração é esmiuçado pela palavra, como é um martelo esmiuçando a pedra, Senhor, quando somos quebrados, quando somos feitos em cacos, então reconhecemos que o único que pode nos restaurar, que o único que pode nos redimir é o Santo dos Santos. E com esse entendimento e com essa convicção, nasce em nós um novo desejo, Senhor, de seguir de uma maneira diferente pelo caminho que nos foi proposto desde o início. Abençoa os meus irmãos, honra a fé de cada um, e a todos quantos se arrependeram nesta manhã, a começar pela minha própria vida, Senhor, dá-nos um novo começo em Cristo Jesus. Nos abençoa e nos faz ser a resposta que esta sociedade necessita, que esta igreja necessita, que a nossa família necessita, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus e nosso. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia.